dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia especial ao Rafael Oliveira, que foi o autor desse trabalho magnífico. Eu, pelo menos, gosto muito da abertura do programa. Rafael, beijo no teu coração, abraço para o Eduardo, que está repleto de trabalhos lá na Dreimark, que é a empresa na qual o Rafael é editor de vídeo e fez esse belíssimo trabalho de abertura do programa, né? E também, evidentemente, eu quero dizer que a música é de autoria do maestro Reginaldo Bessa, a quem eu mando um grande abraço, grande carinho para o Reginaldo. Reginaldo, qualquer dia quero te ter aqui no programa do dia de hoje. Olha, vai ser um prazer muito grande, já temos aqui o Dr. Luiz Aibinder, daqui a pouco vamos cumprimentá-lo e vamos ter, imagino, daqui a pouco o Dr. Silvio Provenzano e provavelmente o Pedro Castro. Eu digo provavelmente porque é aquela história, no Rio de Janeiro tem problemas de trânsito, né, e de circulação e eventualmente há fatos que as pessoas que possam impedir as pessoas de comparecer. Mas olha, eu queria contar para vocês, eu recebo de vez em quando de várias pessoas o seguinte zap. A pessoa bota, olha, repassa logo porque a TV Senado apresentou isso e o Senado proibiu, ligou para a TV e ainda são as últimas coisas que a gente tem que repassar. São fakes. Ou por outra, vamos explicar. Evidentemente, a TV Senado, pertencendo ao Senado, é claro que o Senado pode sim intervir na programação. Mas nas outras televisões, eu posso dizer para você, a não ser a pressão econômica que pode haver, não existe isso de forma direta. Então, o que está acontecendo é, na realidade, alguns fakes, algumas coisas que não são verdadeiras e que estão sendo projetadas através da internet no sentido de proteger ou de promover, mais de promover este ou aquele candidato. E aí a pessoa acha aquilo muito importante e pode até ser ou não ser e vai repassando algo que não tem sentido. Mas, Fernando, não existe censura? Não. Há muito tempo. Eu posso dizer isso para você, eu trabalhei 20 anos na Rádio Tupi. 20 anos na Rádio Tupi. Olha, jamais em tempo algum, alguns dos seus diretores da época, hoje me parece que é provável que tal também aconteça, um deles tenha chegado para mim e tenha dito, olha, isso não pode falar com relação a isso ou com relação àquilo outro. Claro está que eu fazia à madrugada, fazia de meia-noite às 3, por isso mesmo era muito livre, né? Agora, pode acontecer sim, por exemplo, na parte da manhã, digamos que uma determinada emissora seja envolvida com um determinado governo e receba, isso infelizmente é o que acontece, uma verba muito grande deste governo. Então, consequentemente, ela mesmo, para não perder a verba, e às vezes até a pedidos, ela pede para este ou aquele comunicador, olha, evita fazer isso, evita fazer aquilo. Isso pode acontecer, é o que eu chamo a pressão econômica. Agora, receber informação por parte do Zap, tenha só o cuidado, porque na verdade, às vezes, ela até prejudica o tal do candidato que pretensamente ficaria, digamos assim, melhor, porque esta informação seria favorável à sua candidatura. Essa é a época de muitos fakes, não é? Porque tem gente fazendo, eu até entendo, campanha política através da internet, que a internet é de graça. Não é? Então tem gente que tem pouquíssimo tempo na televisão. Então, olha, distribui, fala qualquer coisa, diz que eu sou o melhor do mundo. Isso pode acontecer e eventualmente alguém até acredita nessa coisa. Agora, imaginar que uma coisa que saiu da TV Senado, que sofreu esta pressão, teria, porque aí é subliminar, eles não falam especificamente, olha, o Senado ligou para a Globo, ligou para Bandeirantes, ligou para a Record, não, isso eles não falam. Existem sim tendências, né? Então é evidente, por exemplo, a tendência da TV Globo ao longo da história é muito mais para centro-direita do que para centro-esquerda, né? Isso é uma realidade. Né? E obviamente ela, como todo e qualquer cidadão, ela pode preferir este a aquele candidato.
Então, no caso da Record, a tendência dela é privilegiar os candidatos que pertencem à Igreja Universal e, obviamente, os chamados candidatos evangélicos. Então, tendência existe, com certeza. A tendência digamos assim, da TVE, da chamada TV estatal, mesmo que não sofra pressão para isso, a tendência dessa TV é não falar mal do governo. Por quê? Porque eles recebem do próprio governo, né? Então essas coisas são coisas democráticas que podem acontecer. Agora, nós fomos testemunhas de verdadeiras brigas que aconteceram de pessoas que não se suportavam, ou por outra, de um grande candidato, de um grande governador que não suportava a TV Globo. Lembra? Leonel Brizola de um lado, e a TV Globo não suportava, ela não falava isso publicamente, o Leonel Brizola. Então tudo que ela podia, ela mandava a bala. Então cabe a você, eleitor, discernir entre o joio e o trigo. É aquela velha história, né? Você separar o que te serve, né? Essa que é a pergunta. Agora, dizer que está havendo pressão, que ligaram para o Fernando Sérgio, ou ligaram para este ou aquele comunicador, não é assim que a coisa funciona, né? A pressão que existe numa democracia, ou pretensa democracia, eu não acho que somos ainda plena por vários motivos, entre outros porque somos obrigados a votar. Isso é um absurdo, isso não deveria haver. Mas de qualquer maneira, quem sabe, calmamente a gente possa resolver esses problemas. Tem dois ângulos. Eu passei a semana vendo os depoimentos dos prováveis ministros da economia dos 5 grandes candidatos. Me perdoe, mas do PT eu achei uma lástima. Achei que o rapaz é muito novinho, que ele foi muito mal, isso na Globo News, e ele só procurava querer defender o governo da Dilma e do Lula. Então ele não apresentava situações. Os outros foram bem acima, são eruditos, né, que começaram a mostrar a sua erudição, mostrar a sua capacidade do ponto de vista econômico, né? Então vamos torcer para que aquele que chegar nesta posição conduza bem o país, porque o país está com um rombo conhecido da ordem de 180 e tantos bilhões. Então tem que saber conduzir. A única preocupação que eu tenho é, na verdade, de você não ser assodado. Teve um deles, que foi o Paulo Guedes, que disse, que eu entendi assim, que vai vender todas as estatais. Eu acho isso bastante perigoso. Pode dar certo? Provavelmente pode até dar certo. Mas a minha preocupação é que um ministro desses, qualquer que seja, se eleito, se o presidente concordar com a atuação dele, que a gente nem sabe se isso vai acontecer, um cara desse, ele fica 4 anos. Depois ele sai, ele vai embora. Geralmente é o cara que tem pós-graduação na Massachusetts University, na Harvard, sei lá onde, então ele vai achar um trabalho. E às vezes ele pode desarrumar a economia. Então, para mim, meu ver pessoal, o senhor Paulo Guedes teria que repensar, porque essa coisa de vender Banco do Brasil, de vender Caixa Econômica, eu fico assim pensando, quem é que vai financiar o povo a juros menores? Não é? Porque se você for totalmente para o particular quer saber de lucro. Essa é que é a realidade. E eu fico então com o pensamento, que eu nem vou lembrar quem é, mas é o outro economista da Marina, que disse o seguinte: você não vende os talheres de prata para poder jantar fora. Então é uma coisa que é uma preocupação, sem querer bombardear esta ou aquela candidatura, até porque realmente eu não estou tomando partido deste ou daquele, apenas a reflexão. Eu acho que você não pode, a partir de uma crise, você vender um ativo para pagar a dívida. Porque você vende o ativo, o que é o ativo? Seria o Banco do Brasil, seria a Caixa Econômica, né? Daqui a pouco você particulariza tudo e você paga uma dívida e daqui a pouco você tem que fazer outra dívida logo em frente. Então eu fico com o pensamento que é do economista Eduardo, né?
Gianetti, né, da Marina, que disse o seguinte, quer dizer, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é importante privatizar determinadas empresas, mas você privatiza aqui desde que você crie um ativo ali. Ou seja, você igualmente tem alguma coisa sólida que possa garantir. Agora, se você vende todos os móveis da casa, você vai sentar onde? É apenas uma preocupação. Cumprimentando esses queridos amigos que estão aqui, o nosso querido doutor Luiz Aibinder, psicólogo dos mais conhecidos. Bom dia, meu querido, bom dia, seja bem-vindo. Prazer né? estar aqui, vendo você se recuperar. Graças a Deus, já estou dando os primeiros passos, né? Graças também ao Rafael, lá da Tijutrauma, a Heloísa da Tijutrauma, né? Que são excelentes, são os meus colegas lá. Tem médicos que estão lá reparando aí a patela, digamos assim, que é algo que a gente tem no joelho. Obrigado. Mas doutor Luiz Aibinder, o amigo, vai estar no programa da Celeste Maria, não é isso? É sábado, 9 horas da noite, no canal NGT 17 da NET. Da NET. Falando sobre casamento e felicidade. Que maravilha, que maravilha. E também meus parabéns pelo programa que o amigo fez na Band, né? Foi sábado passado. Com o Migovski, Edmilson Migovski, né? Pô, fantástico, né? Então é aquela história. Deve estar chegando aí o nosso querido doutor Silvio Provenzano, né? Meu caro Pedro Carlos, muito bom dia. Eu vou até passar aqui para você. Samira foi lá pegar o coisa. Olha aqui, o nosso querido amigo, o Pedro. Como é que vai, Pedro? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Muita movimentação lá na Rural ainda? Um pouquinho, mas essa semana, como é uma semana curta, e na quarta-feira, a maior parte dos alunos já começam a vazar, digamos assim. Vai vazando, né, conforme eles falam. Tem muita gente de fora de Seropédica, a maioria, né? A maioria. O pessoal do Rio que estuda lá, né? Praticamente é de fora. Né? Muito bem, seja bem-vindo. Olha, uma característica interessante. É o único consumidor que não quer levar mercadoria. Né? E paga por ela, né? Paga e faz tudo. Tomara que o professor falte, feriado. Vamos enforcar. Eu falo que a escola é a única indústria onde a matéria-prima paga para ser lapidada. Né? É o único lugar onde a matéria-prima paga para ser lapidada e acontece o que o Luiz falou. Ela paga para ser lapidada e não quer ser lapidada. Não quer ser. Olha, o nosso querido doutor Silvio Provenzano fazendo festa aí. Se puder pegar o Todinho, Samira. O Todinho ontem fez 10 meses, é um mês-versário. Então a gente comprou um bolinho para ele. Tem bolo para cachorro. Então novembro nós vamos pro bolo. Tem bolo para cachorro. Então novembro nós vamos pro bolo. Aí ele tá com o brinquedo preferido dele, que é a galinha pintadinha. Então ele é fascinado com esse brinquedo e com os amigos que aqui chegam. Doutor Silvio, tudo bem? Bom dia, Fernando. Bom dia. No Rio, eu imagino. Não é fácil, né? Não é fácil. Agora na volta é menos complicado, talvez. Ou não? Não, daqui eu vou para o hospital. Vai para o hospital? No centro da cidade. Aí é complicado. É complicado. Toda hora. É verdade. Se fosse para Copacabana, não. Não, foi o que eu logo imaginei. Eu daqui lá levo uns 40, 45 minutos, quando o tempo normal levaria 10, 15 minutos. Levaria 10, 15 Hoje o trânsito do Rio vai estar o dia inteiro por causa do feriado prolongado. Pois é. Eu quero mandar. Na parte da manhã, vai. alguns Aliás, eu quero. Depois de 2 horas, meio-dia. Eu quero avisar que hoje é o último programa da semana. Segunda-feira a gente volta, para poder aproveitar um pouquinho o feriado, descansar um pouco com a família. Olha só, quando a pessoa não trabalha, não faz nada, está aqui no feriado. Olha, por falar no trabalho, deixa eu mandar um abraço para os meus parceiros, né? As pessoas que fazem suporte desse programa. Na verdade, é o Bradesco Seguros. Bradesco Seguros, o melhor lugar para você fazer seguro, não é? É muito fácil isso. Você entra na internet, olha, quero segurar o meu apartamento.
eu quero segurar a minha mulher, no bom sentido, né? Que esse seguro é mais complicado, né? Mulher. Mas é o seguro de vida, dependendo da mulher, não avisa. Né? Mas o seguro do Bradesco é excelente, perdoe a brincadeira. Eu quero mandar um abraço. Bom, eu estou sobrevivendo, ela tem um seguro de vida para ela, já tem uns 20 anos, mas eu até aqui estou conseguindo sobreviver. Hein? Pois é. Agora eu quero também dizer... Você descobriu o dia que você tiver um seguro de vida. É verdade. Mas olha, Bradesco Online, Bradesco Seguros, ótimo. Abraço para o Wilton, abraço também para meu Deus, a gente fala de improviso, às vezes, daqui a pouco eu vou lembrar, senão fica ruim. Eu quero também dizer para você o seguinte, olha, as espadas katana são aquelas espadas importadas do Oriente que vêm lá de Hong Kong, né? E que pode chegar à tua casa, espadascatana.com.br, veja o site, é uma beleza. Falar do Caçador, o melhor restaurante da Tijuca, você pode ir no Caçador, os preços são bem em conta e você vai encontrar mais de 20 pratos que você pode escolher, né? Ou pode ser à la carte, ou prato empratado, ou à la carte, né? Muito bem, isso colocado, isso posto, a gente vai para o nosso momento de oração para começar o debate e daqui a pouco, então, com essas figuras maravilhosas, né? O doutor Silvio Provenzano, o querido professor Pedro Carlos e também o nosso querido doutor Luiz Aibinda, a gente vai conversar sobre os assuntos do dia, não é? Eu quero também mandar um abraço, alguma coisa houve aqui que levou o meu microfone. É que quando estica aquele negócio, aqui a gente não deixa de falar nada do que está acontecendo. Então, esticou muito, quase que ela me pesca junto. Mas vamos lá. Você foi falar de seguro de vida? Seguro de vida, já houve uma tentativa aqui. O microfone... o seu seguro está feito dela é uma coisa, o seu é outra. O microfone saiu da lapela. Previ por enforcamento, quanto é? Isso Mas vamos lá, aquele momento de oração, daqui a pouco a gente volta. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus, nosso Pai, que sois membro, poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pois é. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Olha, chegamos a esse momento. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Até eu pedi para a Samir, enquanto rolava essa oração, porque ela é gravada, né? Ela foi muito bem trabalhada pelo Marlon Jordão, que até hoje é operador da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, e nosso querido amigo de muitos anos, e também com as imagens do Gomes, né? Do Luciano Gomes, lá de Pedrinópolis, que um dia me enviou de presente. Eu pedi para a Samir, não é isso não. O que eu pedi, você botou o YouTube no ar. Eu pedi para botar o Google no ar, para poder mostrar para os nossos ouvintes um dado que é muito importante. E também para os nossos debatedores, que eu sei que é motivo da gente prestar atenção no que está acontecendo nesse programa. No Google, você bota lá, Fernando Sérgio YouTuber, porque YouTuber é o nome do cidadão que faz, todo YouTuber é como se fosse o comunicador, só que do YouTube, né? Então você tem Fernando Sérgio YouTuber aqui no Google, exatamente. E você vai ver aqui embaixo, você vai ver aqui o número de procuras. O número de procuras nós temos 11.500.000, mas não é isso não, bebê. Dá aqui, não é isso não, tem mais do que isso. Deixa aqui, me dá aqui o computador, eu vou mostrar para vocês. É que eu peguei ela de surpresa, né? E na verdade aqui não é, porque aqui é genérico, não é isso que eu quero. Eu quero, até você pode focalizar que eu estou mexendo no computador, porque na verdade é assim mesmo que a gente trabalha, dessa forma. Já apareceu? Peraí, deixa eu botar Fernando, aqui primeiro, Fernando Sérgio YouTuber. Então nós vamos acompanhar o número de pessoas que estão procurando o Fernando Sérgio YouTuber. 29 milhões de resultados em 41 segundos. É qualquer coisa da gente pensar, porque na verdade é preciso que a gente saiba que não somos só nós. Desses 29 milhões, provavelmente, um percentual que não se sabe é de outros Fernandos ou de outros Sérgios. Porém, a palavra YouTuber, ela limita muito essa busca, limita muito essa procura. E vocês vão observar que as próximas páginas, tá vendo lá? Fernando Sérgio, programa de 20 de março, Fernando Sérgio, 5 de setembro, Fernando Sérgio, todas as primeiras páginas do YouTube, todas as primeiras páginas, ali estão as páginas embaixo, elas se referem ao programa Fernando Sérgio. Eventualmente, há uma ou outra invasão de algum Fernando ou de um outro Sérgio. Então isso é alentador e é realmente bastante interessante. É um dado, eu gosto de falar assim porque eu acho até, confesso a vocês, inesperado e de uma certa forma exagerado, mas exagerado na minha cabeça. Então, se eu não mostrar para você essa pesquisa feita na hora, pode parecer aquela pessoa que está vendo que de repente há realmente o tal do exagero, né? Então a gente tem que mostrar. Exagero se ele falar que 30 milhões, são só 29. São só 29. Quer dizer, um negócio impressionante. Mas eu quero parabenizar o doutor Silvio Provenzano, que eu fiquei sabendo que ele assumiu a presidência do Conselho Regional de Medicina. Não? Não. Do CREMERG? Nós fomos eleitos, vai ter uma eleição para presidente. Algumas pessoas gostariam muito que eu fosse, mas a gente está ainda tramitando isso. Provavelmente até o dia 15 deve ter essa definição. É uma situação espinhosa, porque o CREMERG ele tem que representar os médicos. Certo. E a situação da saúde, e os médicos, obviamente, são uma parte importante dessa situação. Ela vem há muitos anos sendo largada para terceiros e quartos planos. Culpa dos governos que não investiram o necessário. A gente percebe hoje, e eu tenho a felicidade de fazer a preceptoria de médicos novos pelo Hospital de Servidores, né? A mentalidade do médico formado em 2017 é diametralmente oposta à mentalidade do médico formado como eu em 1981. É mesmo. A gente vê hoje um viés pela medicina privada diferente da nossa época, quando a gente brigava loucamente por concursos públicos, porque era o que dava, aspas, um status ao profissional.
sou médico do Hospital dos Servidores, sou médico da FRJ, do Antônio Pedro Ernesto da UERJ, aqui do teu lado. Era uma questão de status. Isso te alavancava na tua vida, inclusive privada. Você pertencia a um grande centro público. Aí eu me peguei analisando, né, enquanto médico, agora fazendo parte do CREMERJ, o porquê disso? Primeiro, concurso público, há quanto tempo não há? Existem, são organizações sociais, ferramentas criadas pelos governos para não deixar de dar um atendimento, mas onde não há, digamos assim, a prioridade pela competência. Na verdade, como é que as organizações sociais se organizam para contratarem seus médicos? Isso é um grande ponto de interrogação. O concurso público era uma coisa absolutamente transparente. Você ia lá, se inscrevia, fazia uma prova, havia uma ordem de seleção em função da capacidade que você tinha de responder no concurso. Quando eu entrei nos servidores, em 1982, o concurso eram 890 médicos para 12 vagas. Então isso já dava um filtro natural, bastante importante, né, para aqueles que estavam lá. Hoje não mais. E por que o jovem médico prefere o privado? Porque as dificuldades que nós temos no público, ele certamente não as encontrará na rede privada. Por quê? Porque o cara não vai deixar de oferecer a tomografia, a ressonância, o exame de laboratório e mesmo o medicamento necessário na medicina privada, porque o indivíduo está pagando por aquilo. E no público, a gente chega e pergunta na farmácia qual é o antibiótico do dia. O aparelho de tomografia quebrou, há uma peça que tem que vir não sei de onde, leva um mês, leva 2. Enquanto isso, você não faz. Então, na medicina pública, nós temos hoje a dificuldade da boa assistência. O que faz o CREMERJ? O CREMERJ tem que fiscalizar tudo isso, tem que cobrar das autoridades, tem que procurar, evidentemente, separar o joio do trigo, porque nem todo médico, infelizmente, tem aquele sentido do bom profissional. Há que procurar fazer uma avaliação de quem realmente está tendo dificuldades para trabalhar, ou se a dificuldade é o próprio profissional. Então, o CREMERJ não pode ser um órgão político, ele tem que ser um órgão técnico. Há 25 anos que o CREMERJ vinha atuando muito mais como um braço de um determinado partido político do que propriamente como um órgão que tivesse como sinal representar a sociedade, incluindo nessa sociedade principalmente os próprios médicos. O grupo ao qual eu pertenço venceu as eleições no CREMERJ exatamente para tentar mudar um pouco esse foco. A gente tem principalmente profissionais voltados para a assistência e também para o ensino médico, e vamos tentar, ao longo dos próximos 5 anos, ver o que a gente consegue fazer para, pelo menos, atenuar, né, as coisas tenebrosas que diariamente, né, invadem as nossas casas do que acontece nos hospitais públicos. Como eu disse no começo, voltando ao começo, é uma tarefa espinhosa, é um desafio dos maiores. A vida inteira eu fui um grande atirador de pedras, e de repente me deram a oportunidade de me tornar vidraça. Vamos encarar esse desafio. Parabéns de qualquer forma, né? Outro cargo. Há quem dentro do grupo gostaria de me ver como presidente, eu próprio me olhando no espelho não me vejo assim, mas se for o caso, certamente aqui eu irei falar, certamente aqui eu vou tentar dizer, as minhas ideias são essas. Né, e são ideias que são compartilhadas por boa parte do grupo que compõe a Chapa 5, que foi a que venceu a eleição, o grupo Reconstruir. A gente pretende reconstruir o CREMERJ. Tem muita coisa que no CREMERJ tem que ser aproveitada, porque é uma instituição de décadas que funciona lá, e tem muita coisa que precisa ser mudada. Algumas câmaras técnicas, algumas seccionais. O CREMERJ, ele cuida da medicina em todo o estado. Nós vamos literalmente lá de cima de Campos até lá embaixo, em Paraty. A gente tem que ter esses braços longos para cuidar da saúde do Estado, interagindo com as autoridades e cobrando delas tudo que for necessário. Muito bem. Meu caro Pedro Carlos, eu queria fazer uma parte nisso, se assim me permite. Vamos botar assim,
palavra, não sei se é a mais correta, mas esse sucateamento que acontece na parte pública da medicina, não é só na medicina. Pois eu queria perguntar exatamente sobre você que é professor universitário. Em todas as áreas, educação, saúde, transporte, tudo está sucateado. Infelizmente, como se colocou, os órgãos que representam as áreas, né, da educação, a área da saúde e tudo mais, né, essas áreas estão sendo por muito tempo coordenadas por vontade política e não por uma vertente profissional. Não no viés técnico. Não por uma vertente Isso acontece no rádio também. Então eu não estou me elegendo, né, nem ocupando o cargo de presidente do CREMED, ou presidente do Sindicato de Professores, ou presidente da OAB, que também é uma coisa que está muito complicada. Presidente dessas entidades, não estou olhando para essas entidades como o lado profissional. Que profissional que eu quero ter para poder exercer essa função, né? Então eu estou ali por uma questão política. Então, e muitas das vezes eu estou sendo o presidente dessa entidade para poder favorecer um partido, favorecer uma determinada governança e uma liderança política. Isso é muito ruim. Isso tira da mão daquele que quer realmente, né, olhar a profissão como ela deve ser, né, de maneira totalmente o quê? E entra o que o Silvio colocou, espinhosa. Você, um profissional que quer trabalhar direito, acaba sendo o errado dentro daquele conjunto de erros, né? Porque o erro passa sendo uma coisa o quê? Correta. Então isso dá geral. Espero que esses órgãos, né, tenham essa consciência. Então, essa baixa qualidade que Silvio vê na formação do médico, essa baixa qualidade está aparecendo na formação do professor. O professor tinha orgulho de ser, eu sou professor do Estado, trabalho no Instituto de Educação, trabalho no colégio isso, no colégio daquilo. Hoje não se vê isso mesmo. Não se vê. Então, você faz o concurso público não para ser o profissional daquela instituição, mas para você falar assim, eu tenho uma garantia de tirar um salário todo mês e eu vou trabalhar no outro lado. E a desculpa sair essa daí, né? Aqui eu não tenho recurso, lá eu tenho. Mas eu também não faço nada para que esse recurso aconteça ali. Eu sou professor da escola pública e não trabalho por ela e nem luto por ela. Sim. Então, quando aparecem essas greves, essas paralisações das escolas públicas, o professor fala assim, nós temos que parar por melhor condição de trabalho. O salário é consequência. Aí, quando você discute lá e sai o aumento do salário, as melhores condições de trabalho, nós voltamos e as melhores condições de trabalho vão ser negociadas. E essas negociações nunca aparecem. As escolas continuam sucateadas, os hospitais continuam sucateados. Olha só. Então é muito complicado você colocar na cabeça desse profissional que ele é profissional independe do lugar onde ele esteja. Aonde ele esteja, é verdade. Se esse lugar é público ou se é privado, ele é o quê? Professor, ele é médico, ele é o secretário, ele é isso ou ele é aquilo, exercer a função dele. Que o sucesso é consequência, né? Eu quero dar um abraço aqui para o doutor Oscar Berro, ele está incluindo a Samira, que está fazendo câmera. Bom dia, Samira. E ele diz, 5 amigos do tipo Amigo Show. Abraço então para o doutor Oscar Berro, sempre acompanhando a gente. Um forte abraço para ele, porque esta semana comemorou-se o Dia do Biólogo. Dia do Biólogo, é verdade, abração, né? Bem lembrado. Nós temos aqui o Berro, que eventualmente participa do programa. Temos também o William Laranja, a quem eu estou mandando um grande abraço, que é biólogo, sanitarista. A Ciba Silva está participando. Vinícius Vital, Vinícius, abração, operador da Rádio Tupi, meu querido amigo, né? Vital, grande abraço de ti. Maria Tereza, para ti. Maria Tereza, Tadeu Mascarenhas Nóbrega. O Vinícius Vital, bom dia a todos, abração ao doutor Silvio Provenzano. Olha grande só, Vinícius. Que carinho, né? Grande Vinícius. O Vinícius foi quem me ensinou como é que eu descarregava o Facebook de uma gravação para outra, e eu nunca me esqueço disso,
porque eu comecei a fazer esses lives assim, e de repente o celular que eu fazia começou a travar. Eu disse, não, você tem que fazer e jogar fora. Depois que ele entra no ar, você joga fora. Carrega muito, né? Carrega muito. Aí esse movimento foi fundamental para o desenvolvimento do meu programa. Eu sou muito grato a ele. Fernando Pereira cumprimentando a gente lá da Suíça, mandando um abraço para cada um de nós. Ele está lá depois daquela estada em Portugal. Isso é gente chique, né? Isso é que é chique. Aliás, ele é Olenka. Um abração. O Otávio Augusto, muito bom dia a todos. O Mário Aragão, bom dia, amigos e amigos presentes. Deixa eu ver, ele botou aqui mais. Amigos presentes, abraço ao meu amigo Dr. Silvio Provenzano. O Mário Aragão. Mário Aragão, enfermeiro. Ah, enfermeiro, eu conheço o Mário Aragão desde quando eu era recém-formado, uma grande figura. Que bacana. E o Marco Silva dos Estados Unidos está aludindo, claro, ele que é rubro-negro, está aludindo ao doutor Silvio Provenzano como doutor Fluminense e manda um bom dia. Bem menos. Você sabe que já tive, né, uma participação importante. Mais efetiva, né? Sim, eu não piso, infelizmente, de ponta esquerda nas Laranjeiras há 7 anos. Sei. Entrou um grupo político lá com o qual eu tenho sérias divergências. Se quisera eu estar errado, mas a cada ano que a gestão Flu-Sócio está lá, mais comprova que eu tinha razão. Eles acham que tudo sabem e estão no arrasa-terra no Fluminense, que eu só espero que ao final da gestão do senhor Pedro Abad ainda sobre algum Fluminense para a gente poder tentar reiniciar alguma coisa lá. Mas complicado. Eu abandonei o clube porque eu acho que é um lugar onde a gente vai para se distrair, para relaxar, e diante de algumas blasfêmias que eu lá ouvia, algumas fofocas, algumas intrigas perpetradas inclusive contra pessoas de bem, com anos e anos de clube, eu achei por bem me afastar do Fluminense. Hoje estarei na arquibancada do Maracanã às 19 horas, sofrendo contra o Vitória, quem diria? Nós vamos vencer com facilidade, nós não temos esse problema que tem o vermelho e preto. Eu sou solidário na dor, porque a situação também do Vasco é muito preocupante, né? E ontem o Flamengo perdeu, né? O Flamengo perdeu do Internacional. Nos 10 minutos, a vida anda muito corrida com essa história de Cremer, de o que está acontecendo. Os 10 minutos, e já estava 2-1 o placar, quer dizer, não deu nem para acompanhar o jogo, não posso falar muito sobre o que foi o que deixou de ser. Se eu escolher um jogo ontem para assistir, eu teria assistido o São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo e Atlético Mineiro. O Atlético venceu. Aliás, o novo líder, negócio de segue o líder, agora ficou mais longe, agora tem que ir a Porto Alegre. É o Inter, parabéns aos colorados. Do Rio Fluminense, nós temos uma grande vantagem, que é o único time no mundo que nunca perde um jogo. Fluminense deixa de ganhar. Quando, tá certo. Quando ele não ganha, ele deixa de ganhar. É verdade. Diferente de perder, é verdade. Isso, claro. É diferente, com certeza. Ultimamente tem eu vou entrar nessa filosofia também com relação ao meu querido Vasco da Gama. Olha, eu quero mandar. Tá aqui na internet o programa, eu queria mostrar para todos. Você pode ver, se você não sabe, ver no teu celular, é a maneira mais fácil, ou ver através do notebook, né? Dá para ver alguma coisa aí, né? Se for aqui um pouco mais pertinho, talvez dê, né? Eu tô mostrando a imagem. Então tá aqui, ó, se o pessoal puder ver, muito bem. E eu quero mandar um abraço para o Maurício Berger, um dos maiores dubladores que eu conheço, nosso querido amigo, está participando aqui do programa, foi meu colega na Nativa FM quando ela existia, não é? Eu sempre passava lá antes de fazer o meu programa da Tupi, e o Maurício faz as vozes de muitos famosos, né? E é uma figura fantástica. A Eliane Santos, bom dia, amigo Fernando Sérgio, na escuta e compartilhando abraços para os seus convidados. Doutor Aibinder, e aí, como é que estão as coisas lá, o seu curso? Se quiser divulgar, por favor, pode dizer para os nossos amigos. Tudo muito bem, tudo bombando. Tudo bombando, né? Tudo bombando, as pessoas estão melhorando de vida. Aí chamam os amigos, indicam outras pessoas.
a propaganda boca a boca é mais eficiente e mais barata. É verdade. Olha, eu vivi uma época na minha juventude que as pessoas tinham um certo preconceito de procurar o psicólogo, o psiquiatra, porque acha que de repente é coisa de maluco, é coisa de louco, ou que vão botar a sua vida na mão de outro, né? Existe ainda isso? Cada vez menos, porque a mídia vem divulgando o trabalho de psicologia, rádio, televisão. Eu fui psicólogo da Polícia Federal há muitos anos. Sei. Então, quando eu cheguei lá, o rótulo era assim: psicólogo é para bicho ou para maluco? Eu não sou nenhum dos dois. Aí nem passava eu fiz pela... um trabalho coletivo de dando palestras, fui desmistificando e superei isso de uma forma bastante positiva. Muita gente vive um mal-estar básico. Teve um filósofo que disse que a maioria das pessoas vive no estado de desespero silencioso. É mesmo? Eu acho que ele tem razão. Por exemplo, você está no mal-estar básico, o ar-condicionado está ligado, você não nota o ruído. Quando desliga, você nota a diferença. Isso. Quando você se livra desse mal-estar básico, você vai perceber que tinha um mal-estar básico. Você está brigando contigo o tempo todo, você está se culpando, tendo raiva de outras pessoas. Isso faz parte do mal-estar básico. Certo. Fora dos grandes mal-estares, né, que as pessoas têm, doenças, depressão, síndrome do pânico, etc. Então, Agora, como você evita a carga que vem, né? Digamos assim, vem uma carga de problemas, de dificuldades. Há que separar, né? Carga do cliente também. Olha, vamos fazer uma comparação. Eu gosto muito de metáforas, porque esclarece bastante. Eu sou filtro, não sou esponja. Maravilha. Eu não vou absorver aquilo. Se eu absorver aquilo, no final do dia eu pulo pela janela. Claro. Então eu sou filtro e não esponja. Eu tenho que ser sensível ao problema do cliente, mas não vulnerável a esse problema. Porque senão não dá para... Se eu não for sensível, eu não consigo ter empatia com ele, compreender o sofrimento dele, e não posso ajudá-lo eficientemente. Mas se eu sou vulnerável, eu entro no sofrimento dele e vou carregar um peso desnecessário, porque aquele peso não me pertence. E carregar pesos desnecessários causam dores desnecessárias. E esse é o papel do psicólogo, do alívio. Você sabe que existe uma coisa que é o caráter, que é o genótipo, uma coisa que tem muito a ver com a genética, e tem a personalidade, que é esse genótipo sob a influência do meio ambiente. Como é que é o meio ambiente que nós vivemos, principalmente numa cidade como o Rio de Janeiro? Conflitado, né? Ontem eu estava atendendo em Copacabana, de repente... Mesmo? Uma salva de tiros de fuzil ecoando daquele morro do Cantagalo, que é relativamente próximo de onde eu estava. Mas a sensação que eu tinha é que era minha de sala os tiros. Não há como você, nessa hora, não ficar sobressaltado. Claro, claro. Então, a questão de variações da personalidade, chegando ao lado mórbido dessas personalidades, com síndrome do pânico, com estados compulsivos, o papel do psicólogo é essencial. E como o Aybinder colocou no princípio, por mais que a mídia venha trabalhando no sentido de mostrar a relevância do trabalho do psicólogo, eu, enquanto médico, ainda encontro, por parte dos meus pacientes, uma resistência muito grande quando a gente faz caminhamento. Acho que eu estou ficando maluco, aí eu tenho uma resposta já pronta. Todos nós estamos. É verdade. Isso acontece sempre, essa resistência. Mas a única pessoa que gosta de mudança é o neném com a fralda suja. É verdade. A pessoa só vai buscar a mudança quando a dor de permanecer no estado que ela está for maior do que a dor da mudança. Então tem muita gente que diz, quando chegar teu tempo, você vai. Quando a dor ficar insuportável, você aparece lá. As mulheres são mais sensíveis, mais abertas a isso. Os homens têm uma razão ancestral para não procurar ajuda. Por exemplo, as mulheres reclamam, agora não porque tem GPS. Mas homem não queria pedir informação na rua, né? Você está no carro com o teu marido. Não pedia. Onde fica? Pedia, Cada 10 voltas no quarteirão. E a mulher, pede informação, não vou pedir nada. Né? Agora o GPS resolveu esse dilema. Mas por que não queremos pedir informação? Porque pedir informação sinalizava uma suposta fraqueza. Isso. E na pré-história, o homem que sinalizasse fraqueza, chorasse, mostrasse medo,
Ele era atacado pelos demais, que queriam ficar com a mulher dele, com as posses dele. Então a gente não pode mostrar fraqueza. Não pode. E pedir informação era tido como fraqueza. Eu só não sei uma coisa, onde fica essa rua? A fraqueza. Mas eu também era desse que ficava rodando um montão de tempo antes de pedir informação. Acho que uma outra coisa que precisa também ser repensada nos cursos, sejam eles de educação básica, né, que é o primeiro e segundo grau, ou até mesmo até mesmo a universidade, que é um curso profissionalizante, que eu sempre falo isso, né? Você sai de lá médico, sai professor, sai psicólogo, sai dentista, né? Sai engenheiro, arquiteto. Os cursos tinham que ter a disciplina de psicologia. Olha, Sim. a faculdade de Até psicologia básica, né? Até básica, né? A faculdade de psicologia não tem. Porque não tem, você é formado para trabalhar com pessoas, independente É igual da profissão. algum tempo, não sei hoje, mas a faculdade de jornalismo não tinha português. Não tem ainda, né? Então, você é formado Meu em Deus qualquer do céu. profissão para trabalhar com pessoas. E você não sabe trabalhar com pessoas. Porque a coisa difícil é você trabalhar com você mesmo. Você tem toda a razão. Hoje em dia, um médico, vamos pegar um médico ou um professor, vocês dois. Você é mais ou menos do mesmo. Com licença, só um minutinho, você vai concluir. Só para falar da Ana Lúcia Palmieri, que disse que o programa está show. Então a gente tem que agradecer. William Laranja, Fernando passaria horas conversando com esse trio. Beijos em você e neles. Nós que agradecemos. E também a Vitória Maraçaí está assistindo a gente. Por favor. Ana Lúcia Palmieri. Ana Lúcia Palmieri. É uma paciente e amiga de Ana aqui de Vila Isabel. Ô Ana, abraço, seja bem-vinda. Eu estava dizendo o seguinte, que vocês dois, professor e médico, na faculdade a gente está mais ou menos do mesmo nível técnico, é mais ou menos uniforme. O que vai fazer diferença no futuro é a habilidade de lidar com as pessoas, eu consigo mesmo. Então esse vai ser o grande diferencial, mas isso não é ensinado sequer nas faculdades de psicologia. Que coisa. Você sabe que tu me Daí o sucesso dos meus cursos, que eu tenho outra vertente. Mês que vem irá fazer 3 anos de ausência do meu saudoso alma gêmea da vida, o Luiz Fernando, que faleceu. Certo. E ele dizia que era engraçado, né? Porque tinham colegas na faculdade que eram verdadeiros monstros em termos de fazer prova, primeiro colocado em tudo. E na vida prática não tinham tanto sucesso assim. E ele dizia o seguinte: sabe, no consultório, você e eu temos uma coisa que eu acho que eles não têm, para sorte nossa, que é It's a kind of magic. Existe uma mágica na hora de você apertar a mão, na hora de você olhar. Sim, evidente. Toda a diferença. Toda a diferença. Isso não tem como ser ensinado aí dentro. Não tem. Mas Despertar o médico. Isso é muito do ser humano, né? Os alunos lá, com os meus médicos residentes, o que eu digo para eles é, em termos gerais, você tem que, acima de tudo, ouvir o paciente, acima de tudo, mostrar para ele que ele pode contar com você. Mas tem muito mais coisa atrás disso que a gente não consegue, muitas vezes, ver. Tem, por exemplo, que passa no olhar. Empatia. A capacidade de se colocar no lugar do outro. O médico que tem empatia, ele pode até ter uma competência menor. Mas ele não fica no telefone olhando enquanto alguém chega com a mãe no remédio. Você, por exemplo, você receita um remédio para um paciente. Aquele paciente que confia em você, o efeito vai produzir o remédio vai produzir um efeito muito maior, diferente muito maior do que se ele não confiasse naquele médico. Sim. Só a tua atenção é básico. E muita gente, você sabe, você trabalha com plano de saúde, vai ao médico para ser ouvido. Por carência afetiva, não por uma doença. Vamos falar. Existe uma frase bíblica que eu uso muito no consultório e que eu tenho para mim, que é o cura-te a ti mesmo. Existe um poder de cura inerente a cada um dentro de si próprio. Às vezes cabe ao médico despertar esse poder. E é um papel que o psicólogo faz com maestria. O Aibília sabe disso muito melhor do que eu. Você sabe, mais um dado americano. 85, pesquisa recente, 85% das consultas médicas, talvez você possa confirmar, decorrem de problemas emocionais. Não é que o problema físico não exista.
A origem Mas a foi emoção, algum desequilíbrio emocional no a passado. emoção pode melhorar ou piorar esse sintoma. Em 1980, fizemos um trabalho no HU da FRJ, Hospital Universitário, sobre os atendimentos ambulatoriais. E naquela época, deu um valor em torno de 78% a 79%, pouquinho inferior a 80%, de condições de natureza psicossomática, que é exatamente isso. Nos Estados Unidos agora deu 85%. Engraçado. Mas no fundão, há 38 anos, quase 40 anos atrás, 4 décadas já era. Você vê como o aspecto de você muitas vezes organizar uma emoção mal construída. O que é isso? É você instalar no órgão-alvo qualquer aquela dor de estômago, aquela dor de cabeça, aquela tontura que na verdade é uma emoção que foi mal resolvida, é um sofrimento que você carrega consigo e que você não consegue lidar com ele. Eu vou explicar em outros termos a mesma coisa, para ficar para o nosso espectador. Toda vez que você tem um pensamento negativo, pensamento, não precisa ter falar, nada, você sozinho, você cria o problema. Só para antecipar um pouquinho, se eu começar a falar de comida, uma comida que a gente gosta agora, vai ficar com água na boca. Sim. Vamos ter Ou seja, você vai ter uma reação física por uma coisa inexistente, que só existe na tua cabeça, imaginário. Né? Sim, a sim. comida não está aqui presente. Não está ali. Você saliva. Se você tem um sonho erótico, você tem reações físicas como se aquilo estivesse acontecendo. Certo. Mas só não está na tua imaginação. Da mesma forma com o pesadelo. O teu corpo ouve tudo aquilo que a tua mente pensa, o ouvinte, o espectador, o internauta, certo? E teu corpo ouve tudo aquilo que a tua mente pensa. E se os pensamentos forem, aspas, negativos, vão afetar teu sistema imunológico. A AIDS, ninguém morre de AIDS, morre de uma doença oportunista porque o sistema imunológico está fraco. O estresse faz isso, a mesma coisa. As pessoas ficam estressadas e cada um tem o seu órgão de choque, você falou órgão-alvo. Cada um tem um órgão mais frágil, mais propenso a adoecer. É ali que vai te pegar. É ali que vai pegar. Olha, o William Laranja, o sanitarista, está dizendo, aí, Binder, nesse ponto vocês se destacam. Lidar com pessoas é mais difícil que a própria faculdade. E é verdade, engraçado, eu estou fazendo fisioterapia, quero destacar o trabalho muito bom do Rafael. Por quê? Porque, quem não sabe, eu quebrei a perna, digamos, andando de patinho no gelo, levei um tombo, quebrei aqui a tíbia. Pode mostrar isso, Isabel? Olha, eu quebrei, mas agora já está emendado, está tudo certo. Né? Foi feito, só aqui está na calça, não vou me desnudar, apenas para dizer. Então, na verdade, é necessário que você faça o trabalho de fisioterapia depois, justamente por quê? Para você readquirir o tônus muscular. Né? Porque eu fiquei 60 e tantos dias praticamente parado em casa, andando de muleta e tal. E aí fiz amizade agora com o Rafael lá, com a Heloísa. É um trabalho muito bonito que é feito pelo Tiju Trauma, né? E ele é uma figura muito falante, e ontem ele estava me dizendo que, ele falou, Fernando, eu estava perguntando o ambiente da faculdade dele, né, quando ele se formou há 12 anos atrás. E ele estava dizendo, Fernando, é muito diferente, né, porque na faculdade a gente aprende mais a técnica e tal, eventualmente o doente que aparece é mais ou menos aquilo que se espera que vai fazer e tal. E na vida real, você pega um sem número de pessoas com situações extremamente diferentes. Realmente a experiência, ela é adquirida, né, a partir de que o cidadão entra de fato na profissão, né, Pedro? Tem essas coisas também, e há Desculpa, só para não perder a oportunidade, a professora Ana Cristina Lage, do Pintando 7, a diretora do Pintando 7, que é uma creche das mais conceituadas da Tijuca, está mandando um abraço a todos, está vendo a gente, muito obrigado, Ana. Ela foi a primeira creche, hoje meu filho já formado, administrador de empresas, quando ambos, eu e Sabia, trabalhávamos na Rádio Globo, deixamos o neném na Ana Cristina Lage, na Pintando 7. E até hoje ela permanece, eu até me emocionei, estou virando bebê chorão. Mas você vê que pega o curso de formação, né, acadêmica ou na faculdade, você vai para a medicina.
você um curso de 5 anos. 4 anos são técnicos, 1 ano você pode pensar numa formação psicológica, psicanalítica, formação pessoal desse médico. Certo. Vai para a educação, você tem 3 anos de formação específica, 1 ano dessa formação metodológica. E o que acontece? A massificação dessas disciplinas técnicas, né, específicas, é muito grande. E boa parte das pessoas que dão aula dessas disciplinas específicas nunca atuaram no campo profissional propriamente dito. É verdade. Isso acontece então, eu sou professor de histologia. Qual foi o dia que você entrou dentro de um hospital, laboratório? Nunca. Então ele não tem aquele relacionamento pessoal. Quer dizer, o importante é o que tem as duas coisas, que né? tem as duas coisas. A medicina a gente tem 6 anos. 6 anos. 2 anos básicos, que é onde entra a histologia, saudades do grande inesquecível. Eu chutei histologia porque eu estava lendo isso ontem. Citou por acaso um professor que lá no CCS do Fundão me marcou muito, o professor Cota, inclusive os filhos dele foram meus acadêmicos, hoje são grandes cirurgiões aí, o Ricardo e o Gustavo Cota, são 2 grandes cirurgiões também. O Ricardo, inclusive, faz cirurgia oncológica e bariátrica, está na Suíça no congresso hoje. Olha, que bacana. E o pai dele foi meu professor de histologia no Fundão. A parte básica, o que você tem razão, e eu percebo isso, é que quando eu era estudante de medicina, eu, paralelamente ao curso do Fundão, eu frequentei o Hospital Geral de Bom Sucesso na emergência e depois a emergência do Miguel Couto na equipe do saudoso Gasola. Eu aprendi muito em termos práticos na lida com o doente, com as emergências, paralelamente ao curso da faculdade. E hoje percebo nos jovens médicos que eles se dedicam muito ao curso, de um ponto de vista técnico, muito afastado da lida com o doente nas emergências e nos grandes hospitais. Não tem aquilo que nós tínhamos. Poxa, eu sou acadêmico do Miguel Couto. Eu concordo com o Pedro do ponto de vista da psicologia. Os professores de psicologia, na maneira geral, são bons acadêmicos, mas não têm a vivência prática. Isso. Sabe? Falta o dia a dia, eles né? não No têm consultório, aquela né? clínica, aquele olhar clínico eles não têm. Eles têm um Eles técnico, citam né? um teórico lá, o Freud, não sei o que, ano tal, e fazem isso muito bem, que é uma parte importante. Mas não do sabe clínico. traduzir aquilo para uma situação. Aquele feeling clínico que eles poderiam passar para os alunos deles, eles não têm essa informação. Sabe, a prática clínica não dispensa o conhecimento profundo técnico. Nem um pouco. Mas tem que se somar. Você vê, você escuta na minha área, que é da matemática, o professor que está na sala de aula fala assim, você vai ser professor de matemática? Sim. Então você tem que saber matemática. Agora, o que é saber matemática? Para eu poder dar aula. E fala assim, não, se você não souber matemática, você não vai dar aula. Tá. Que matemática eu tenho que saber para dar aula? E fica só um minutinho, então, só para dar um registro, você vai continuar. Silvinho foi na juventude, Silvinho 1220, porque era onde você pegava a Rádio Globo, né? Ele foi produtor do nosso querido Valdir Vieira, que teve um trabalho muito bem feito na Globo, e hoje é o Silvio Barbosa, que é dono de agência de publicidade, está nesse momento vendo a gente. Um abraço para o Silvio. Um abraço, Silvio. Quanto tempo eu te vejo, hein? Olha, Silvio, os professores são alocados para disciplinas que não são habilitadas por cooperativismo dos coordenadores. Os amigos ganham uma carga horária maior. Ele está dizendo aí. É um negócio complicado, né? É o que disse, por exemplo, o Provenzano, que tem que haver um órgão regulador que atue do ponto de vista técnico e do ponto de vista das profissões. O Otávio Augusto já desejando um bom feriado a todos. A Ana Lúcia Palmieri, parabéns, excelente debate. E o Silvio Barbosa dizendo que está sem óculos. Gilvan Daniel está nesse momento assistindo. Daqui a pouco, antes do final do programa, nós vamos tocar uma música com o nosso querido Carlos Cola, que hoje faz um show lá no Teatro João Caetano.
né? Então, um abraço para o Edom, que é o diretor do teatro, gosto muito dele, e também do nosso colo. Não vou agora não, Samir, não vou agora não. Eu só vou pedir que o Pedro conclua o raciocínio dele. Não, a questão é que a gente precisa ter, então, nos cursos, você precisa do professor que tenha formação técnica, vamos botar assim, no caso da matemática, eu vou dar aula de cálculo. Você tem que ter esse conhecimento teórico do cálculo para poder passar para o aluno? Sim, mas você tem que ter esse conhecimento de uma educação geral. O que eu faço com esse cálculo? Aonde que eu aplico isso? Como que na educação básica, lá no meu 1º e 2º grau, isso aparece? É como se colocou, eu estou tendo aula de histologia, tudo bem. Aonde isso, onde esse conhecimento aparece na sua formação prática? O que ele contribui para isso? Como que ele te fortalece como profissional prático, não como um profissional teórico? Uhum. Então, nos cursos superiores, hoje eu vejo assim, se está muito essa preocupação do conhecimento teórico. E precisa ter, porque você é um profissional dali. Mas você tem que ter, além disso, você tem que saber o que você vai fazer com esse conhecimento profissional. Ou seja, é uma condição básica, sem a qual nada pode ser feito, porém não suficiente. Não suficiente. Ela é necessária, mas não é suficiente. Exato. Se formação, a sua prática é suficiente, mas não é o quê? O necessário. Então, esse equilíbrio tem que ter. O mesmo acontece no jornalismo e particularmente no radialismo. De uma certa forma, o que estamos fazendo hoje não deixa de ser rádio, da maneira que foi feita. Só que hoje há, digamos, um enriquecimento da imagem, que é muito importante. Né? E a importância do microfone que diminuiu, que não tem necessidade de aparecer. Não é? E aí, o que acontece? Ele acaba ressaltando a presença do ser humano, que é mais importante. Na minha época, olha quantos e quantos anos, meu Deus, eu comecei em 1962 na profissão, jamais parei. Então é aquela história, muito antes até da minha formação, né, como profissional, já estava no rádio, né, e televisão. Então já são 55 para 56 anos de trabalho, é muito tempo, né? É muito tempo. Aprendeu alguma coisa, Samuel? Talvez. Eu tenho algumas dúvidas. Pelo menos falar, você aprendeu. Não, o que você mais aprende, quer dizer, você está aprendendo a cada dia, é fascinante. Você aprende, por exemplo, o valor do tempo. Né? O time, como diz o americano, né? Que no caso do rádio ele é fundamental. O Dr. Sil faz um trabalho muito bonito com o Heleno Rotai na Rádio Tupi, o Serviço de Saúde aos sábados, aos domingos, perdão. E o Heleno é um profissional assim, é um profissional que sabe muito do ritmo, né? Que é uma coisa muito importante, porque é diferente do jornalista de jornal. Quando é jornalista de jornal, você tem o tempo, você escreve muito bem e você tem o tempo para revisar aquilo que você escreveu. No rádio, você está automaticamente, não tem script, né? Você, nesse tipo de programa especificamente, cujo maior de todos os mestres foi Haroldo de Andrade Pai. Hoje eu tive a honra de fazer o Globo no Ar no programa do Haroldo, eventualmente. Eu tive a honra de conversar inúmeras vezes com o Haroldo, com também, como é que nosso querido amigo, meu Deus do céu, agora me fugiu a memória, tantos profissionais, o Áureo Ameno também, que eu vivi o Áureo e o Hélio Tis, meu Deus do céu. O Hélio, que foi um amigo querido, o Hélio Pai. Né? Aí outro dia, conversando com o filho dele, que foi diretor da Globo, não é mais, é meu amigo do Face, e toca piano muito bem. E um dia eu dei um elogio para ele, disse, pô, você está fisicamente cada vez mais parecido com o pai. O que eu não falei naquilo que eu escrevi é o seguinte: geralmente o filho é melhorado, o pai, né? Tem uma aparência, digamos assim, diferenciada. Aí ele perguntou para mim, ele tocava piano? Eu falei, não, mas escrevia como ninguém. Então, essa é cada qual no seu cada qual. Nós vamos ver uma obra de arte do Carlos Cola, que tem show hoje no João Caetano, às 19h30. Se você puder ir, prestigie o trabalho desse que é um dos maiores compositores do Brasil e que eu tive a honra de conhecer quando ainda na faculdade de Direito.
né? Eu tive a honra de ser chefe dele numa agência que eu dirigia, que era a Ney Machado Propaganda, que era também conhecida como Publicidade Certa. Eu me lembro, certa feita, eu vou contar esse causo, né? Que é um causo que eu estava lá no meu escritório. Daqui a pouco eu conto esse causo. Vai ficar na curiosidade, que é para fechar o programa. Eu venho para a despedida depois. Olha, essa música ele fez em honra à Dona Diva, que foi a mãe dele, e que a Dona Diva com ele estiveram no sítio da nossa família lá em Guapimirim. Na verdade, eles eram nossos vizinhos. O Collor tinha uma fazenda do outro lado, e vai ter um caso muito interessante que tem a ver com essa fazenda no final do programa. Então, essa música específica, ele fez várias para Dona Diva. Ele fez uma que nasceu aqui na rua, ali naquele largo que tem, da Rua Pareto, antes de chegar ali em direção a Sães Penha, ali morava um dos seus parceiros. E eu me lembro que eu fui ver os primeiros versos, o Maurício do Bock, que hoje está em Santa Catarina. E ele chegou: Fernando, o Maurício está com os acordes lá, vamos lá na casa do Maurício? Vamos. Eu estava na Avenida Passo, nós dois fomos. Chegando lá, era o Falando Sério. Eu não queria para você ser um problema. Eu não queria ser mais um na sua cama. Eu não canto, mas quem canta é que sabe fazer. Cantando isso, né? Olhando pro Silvio. Pois é, velho. Depois ele já está com alguma. Eu acho que ele aí já está. Eu acho que ele aí já está com algumas dúvidas psicológicas. Magoou, tá vendo? Poxa vida, que coisa. Vamos lá, fogão de lenha no show dos 50 anos desse querido amigo. Olha só, olha, todos gravaram. Mas acho que a primeira foi o Zé Camargo, esse ano foi. Olha só, ó. Acho que foi o Zé Camargo, esse ano, sim.
Esse foi, aplausos, esse foi o show do nosso querido Carlos Colla, quando ele comemorou 50 anos de profissão. Então, essa profissão que a gente percorreu muito proximamente ao longo de todos esses anos. A Dona Diva, que hoje está com o Papai do Céu, né? Dona Diva, como eu falei, esteve lá no nosso sítio em Guapimirim, né? Quando ele tinha realmente uma fazenda ali do lado. Um abraço, os meninos dele praticamente cresceram junto com os meus meninos lá em casa. Então, um abraço, e quem puder, vá ver hoje o show do meu amigo Carlos Colla, um dos mais criativos compositores do Brasil. Walter Feu está vendo a gente, Sandra Moutinho, Fabrício Caiafa está assistindo, Rosane Neiva de Mendonça, Valdinei Souza da Silva, também o Gilvan Daniel e a Ana Lúcia Palmieri, eu já falei nela também, e o nosso querido Silvio Barbosa e o Fernando Pereira, lá da Suíça, mandando um abraço para todos, e o nosso querido procurador federal, o Henrique Valadão, também colega radialista, que tem um programa brilhante na Rádio Imperial há muitos e muitos anos. Esse é outro também, ao lado da Márcia, que a esposa dele, eu tive a oportunidade de ver o Henriquinho, né? Foi logo que chegou da maternidade, nós estávamos na casa do Valadão, e hoje é um advogado brilhante. Então a gente fica feliz com isso, e vamos agora, antes tem um caos para contar, mas no final do programa vamos despedir dos nossos queridos amigos, começando pelo nosso querido Dr. Luiz Aibinder. Dr. Luiz Aibinder, o seu curso aí é sempre muito útil, eu dou um exemplo, um testemunho desse talento extraordinário que é o Dr. Silvio, e então eu gostaria de repassar para os meus internautas a forma de contato com o amigo. É só acessar o site Psicólogo Aibinder, tem informações sobre consultório, cursos, palestras, videoaulas, está tudo lá. Muito bem. Meu caro, querido Pedro Carlos Pereira, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela honra de recebê-lo. Eu que agradeço você me receber na sua casa, e a todos, né? Um bom fim de semana, que o nosso Pai Supremo, né, nos abençoe e ilumine a todos. Espero que o que nós aqui falamos hoje sobre essa questão de formação profissional, né, que os nossos futuros gestores possam pensar sobre isso. E que essa reforma da educação que está sendo feita possa ser pensada sobre esse lado humano que o profissional precisa ter. Né, que aumente até o número de anos da formação. Se a licenciatura é 4, passa para 5, se o direito é 5, passa para 6, se a medicina é 6, passa para 7, mas que se tenha esse olhar e essa preocupação, que antes de ser profissionais, nós somos seres humanos. Então nós temos que pensar nisso daí na nossa profissão. É verdade. Seja ela qual for. O doutor Silva até disse que ao longo desse período todo, né, que eu fiz e faço comunicação, que a gente deve ter aprendido alguma coisa, é verdade. E uma coisa que eu aprendi até hoje, doutor Silva, que o mais importante é o outro, né? A forma de permanência no trabalho é o outro. Por exemplo, um trabalho desse, que foi inaugurado no Rádio Sempre. Outro dia eu tive o Haroldinho aqui, que é um amor de pessoa, né, que é o filho do Harold de Andrade. Eu me lembro do Haroldinho escrevendo Bom Dia na Bandeirantes, quando nós inauguramos a Rádio Bandeirantes, onde o Boechat brilha, né, mas era apenas Rádio Guanabara, e a gente foi para lá, juntamente com o Haroldão, juntamente com o Paulo Lopes, e isso já tem tanto tempo. Henrique Valadão dizendo aqui, que lindas essas lembranças. A Márcia ouviu tudo aqui do meu lado, e também está lhe agradecendo e desejando um brinde à nossa amizade extensivo à querida Samira. Que bacana, que ótimo. Doutor Silvio. Obrigado mais uma vez por ter tido a chance de participar. Meu Deus, eu que agradeço, imagino. Do professor Dr. Aibinder, eu sempre fico enriquecido quando eu venho aqui no programa. Desejar aos internautas que estão nos acompanhando um ótimo feriado amanhã. Afinal de contas não se falou, mas 7 de setembro, dia da independência. Que a independência comece dentro de cada um de nós. Esse é o meu desejo. E aproveitar para fazer um marketing da página lá do YouTube, Dr. Silvio Provenzano. Tem dezenas de áudios dos programas com
a participação inestimável do Heleno Rotaime. Um querido amigo. E alguns vídeos que o André preparou de coisas que eu fiz. Enfim, e esperar que o CREMERGE possa atender não somente aos médicos, voltar a atender aos médicos, mas que seja um local onde a sociedade possa lá correr e ser ouvida. Porque sem que a gente saiba o que está acontecendo a partir do próprio usuário, vai ser muito difícil que a gente tome medidas no sentido de tentar, pelo menos, ajudar a melhorar esse caos que ele está. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço, imagine. Assim, não só a sociedade ia ao CREMERGE para ser ouvida, mas que o CREMERGE também se faça ser ouvido. Porque nós não sabemos o que acontece no CREMERGE, nós não sabemos o que acontece no CRA, nós não sabemos o que acontece no CRC, nós não sabemos o que acontece no CRO, nós não sabemos o que acontece na OAB. Então, que a população seja ouvida por essa, mas que eles também se tornem ouvidos, né? Apesar de adversários políticos, né? Há que saber vencer uma eleição. Existe um portal da transparência, se você acessar cremerge.org no YouTube, tem lá o portal da transparência, inclusive com os movimentos financeiros. Mas tem o que o CREMERGE faz? Ele fiscaliza a medicina. Para isso existem câmaras técnicas, onde ilustres médicos, professores avaliam todas as solicitações que lá chegam, são analisados e as pessoas não sabem, mas em média um médico. Fala isso, o CREMERGE vai ouvir a população, mas para o CREMERGE ouvir a população é necessário que a população saiba quais são as áreas de ações do CREMERGE. Está aí uma forma, que eu falei assim, o CREMERGE se tornar ouvido. Então, o que você está fazendo aqui, falar do CREMERGE aqui, falar lá do Heleno Rotaime, falar em outros programas, é isso que precisa. A população precisa saber que ele existe, que ele é esse órgão fiscalizador das outras entidades, mas que, ao mesmo tempo, ele é o órgão que dá ao profissional médico uma estabilidade, uma situação de reconhecimento e de capacitação. Então, é essa questão que eu falei assim, do CREMERGE ser ouvido. Não é ele só ouvir. Bom, mas isso... que a população precisa saber da existência dele. Pelo visto, esses dois vão ficar conversando isso até amanhã. Até o final. Vamos embora, chega. Calma, tem um negócio. Agora chegou a minha vez. Agora também me Agora chegou a minha vez. Com a vassoura atrás da porta. É verdade. Ou então amarrou o pano. Não, é porque isso. Um abraço para Fernanda Peixoto da Silva, para Davi Rossi. E para o Fernando Pereira, mais uma vez, nosso carinho. E tem o caos, né, que eu vou contar do rádio, justamente acontecido com o Carlos Collor. Em 1900 fica quieto aí, ô rapaz. Esse medo não é mole, não. Ele foi vacinado com a agulha de long play. A agulha estava errada. É verdade. Mas o que acontece é o seguinte, olha, em 1981, 82, eu estava na Rádio Globo e deixei a Rádio Globo, troquei a Rádio Globo pela Manchete. Então, no segundo ano que eu estava na Manchete, o Collor ainda exercia, à época, não estava rico ainda, exercia a profissão de advogado, mas também era compositor e depois largou, ficou só compositor, está muito bem, obrigado. Mas naquela época ele chegou, Fernando, vamos fazer uma coisa, eu estou promovendo um cantor, eu acho que era o Jorginho o cantor, não tenho, até hoje trabalho com ele. Estou promovendo um cantor e eu precisava, o que eu preciso fazer para poder tocar esse cantor que ainda não tem nome? Levei ele para o Carlos Sigma, que era o diretor, o filho do Oscar Bloch, e a gente combinou o seguinte, era a época da crise da carne, como ele tinha uma fazenda, ele ia dar uma vaca de presente por 20. E ontem nós tivemos aqui um testemunho disso, que isso aí é meio conversa de pescador. Mas nós tivemos aqui o Davi Teles, que tem vindo às segundas-feiras, jornalista, que era meu produtor na época, e confirma o fato. Então tá bom, tocamos o disco no dia aprazado, e o que a gente não sabia é que ele realmente ia trazer, não a foto da vaca, mas ia trazer a vaca na porta da Rádio Manchete.
que era ali no centro, né? Então ele botou uma vaca num pequeno caminhão, botou faixas, programa Fernando Sérgio dá uma vaca de presente. Na falta de carne, leve a vaca para casa. Um negócio assim. E a coitadinha da vaca fica tranquila, a tuba de proteção. Os animais estava devidamente centrada com várias, coitadinha, né? Ali para não haver, né? Não balançar e não machucar a vaca. E aí estacionou aquele caminhão, eu estou fazendo um programa lá em cima e eu não sabia do fato. E sabia que era vaca. Eu pensei, vai dar uma vaca ou equivalente a, né? Não, foi a própria vaca. E aí, resultado, de repente chega o Carlos Siegel para mim e diz assim, Fernando, olha, o dia que o Titio chegar, a hora que o Titio chegar e ver essa vaca aqui, você vai ter que dar explicação. Titio era o Adolfo Bloch, né, que era o dono de tudo. Né? E eu peguei e desci apavorado junto com o Davi Teles, que vem aqui sempre às terças-feiras, e eu desci, outra amizade de muitos anos, e eu desci, nós descemos ali, daqui a pouco vinha Adolfo Bloch. Aí o Adolfo vinha com aquela maneira de chegar lá, coisa, olhou para aquele caminhão, olhou para aquela vaca, olhou para mim e disse assim, meu filho, que porra é essa? Aí eu peguei, desculpa o palavreado, mas foi exatamente isso. Eu vou te olhar a vaca que o Collor deu. Aí ele fez assim com a cabeça, meu Deus do céu, não falta mais nada. E passou. E aí, como é que a gente ficou? Olha, o sorteado foi fulano de tal e tal, quando a gente tinha combinado para o sorteado ir lá. Agora, como é que ele ia levar a vaca para casa? Evidentemente, o que aconteceu? O Collor pegou, deu o valor da vaca para o cara e voltou com a vaca para a fazenda. Então tá aí um caos do rádio. Muito obrigado, bom dia. Amanhã não tem o programa e a gente volta na segunda-feira. A todos um bom feriado. Namastê.